Na vida você tem assumido mais a posição credora ou devedora? Não tem ideia do que eu tô falando? Eu sou a Lúbia, do canal Professor Buscador, e hoje eu vou ter uma conversa de valor com você. Trocas intertemporais. E que isso tem a ver com educação financeira? Fica com a gente que eu já vou compartilhar. Bom, pessoal, na vida nós temos duas possibilidades de atuação. Ou a gente atua numa posição mais credora, aonde a gente faz escolhas, aonde a gente leva para o futuro a ideia de você usufruir de um determinado benefício, ou você antecipa determinadas coisas para vivenciar no momento presente algo que você deseja. E não importa qual das duas opções você faz, elas sempre vão cobrar um preço, sempre vai ter os juros a se pagar. Vou conversar um pouquinho com vocês dando um exemplo que o Eduardo Gentili passou em uma das suas palestras, quando ele estava explicando sobre trocas intertemporais. Segundo ele, isso é uma coisa que acontece naturalmente dentro do nosso corpo. E para isso ele deu um exemplo de como funciona o nosso sistema quando a gente consome mais do que a gente precisa. Bom, mesmo que você não goste, é uma verdade. O nosso corpo, ele é um ser inteligente. E quando você consome mais calorias do que você precisa, naturalmente o corpo armazena isso em forma de gordura. É como se fosse uma poupança. Uma poupança forçada, que ninguém está muito feliz de fazer, não. Mas ela está lá. E durante muito tempo isso foi muito importante, porque quando você tinha essa reserva, imagine agora que você está lá na época dos homens das cavernas, você passava grandes períodos sem se alimentar. Então, ter essa reserva de gordura era a diferença entre viver ou morrer. Então, você tinha aquela reserva para você garantir a sua existência. É claro que quando você não tinha uma grande reserva, o corpo ele ia queimando, então, outras coisas. Os músculos, por exemplo. E aí você entrava num processo de deteriorização. Então, quanto mais reserva você tinha, melhor. Isso é uma troca, né? Você reservou durante um tempo, armazenou, depois você vai usando aquilo aos pouquinhos, até que chega um momento em que você não tem mais nada. Isso aí também é parecido com o que acontece na nossa vida financeira. Quando a gente, ao longo da vida, toma decisões, a gente pode tomar decisões no sentido de um posicionamento mais credor, aonde você, em detrimento de vivenciar uma experiência agora, você coloca ela um pouco mais para frente e vai acumulando créditos. Então, vamos imaginar que você queria comprar uma casa. E aí você vai, ao longo do tempo, economizando para que essa compra ela aconteça. Devagarzinho, você vai juntando, até um ponto que talvez você consiga comprar essa casa à vista, aonde você vai aproveitar um desconto. Então, você vai, em nome de ter esse futuro do jeito que você espera, ao longo da vida você vai tomando decisões do tipo, não vou sair esse final de semana porque eu quero juntar um pouquinho mais de dinheiro, não vou gastar o 13º porque eu quero guardar um pouco desse dinheiro. Então você assumiu uma posição que ele identifica como credora. Então você está deixando para vivenciar essa experiência no futuro. Então você está criando créditos. E a posição devedora? A posição devedora é quando você antecipa isso. Então, em nome de vivenciar no presente mais prazer e desfrutar das coisas, você acaba então fazendo escolhas. E essas escolhas, por exemplo, pode ser: vou financiar a minha casa. E aí você passa já a desfrutar desse bem agora, no presente, e para isso você vai pagar juros, né? Você vai pegar um financiamento e durante um certo número de meses, às vezes 180, 240, depende da forma como você escolheu para fazer o seu financiamento, você se compromete a pagar, sabendo que vão ter juros também. Mas em nome de viver esse presente, você faz essa escolha. Então, na vida, a gente pode tomar a decisão de usufruir de determinadas coisas agora, no presente, e para isso a gente paga os juros necessários. Ou fazer escolhas aonde a gente deixa para viver algumas experiências mais no futuro, e para isso a gente acaba usufruindo às vezes de uma forma diferenciada. O autor destaca que não existe certo e errado. Apenas o levantamento que ele faz é para nos dar uma clareza, para que ao fazer as nossas decisões, a gente não pense que a gente
azarado, né? E que as coisas acontecem na nossa vida como se a gente não tivesse domínio nenhum. Existe uma grande parcela das coisas que acontecem com a gente, que embora a gente acredite que a gente não tem responsabilidade nenhuma, são fruto das nossas escolhas. As nossas escolhas de hoje, elas vão determinar como vai ser o nosso futuro. Então, uma pessoa que se organizou, por exemplo, para comprar a casa própria, pode ser que tenha feito uma opção de viver de aluguel durante um tempo, ou viver com os pais, ou gastar muito menos do que podia, para ir reservando. Então, ela está se privando agora em nome de uma coisa que para ela é importante no futuro. Outros já acreditam que para eles viver agora é mais importante. Vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu escolhi na minha vida a função de devedora. Então, quando eu escolhi morar na casa que eu moro hoje, eu escolhi a função de devedora. Por quê? Eu tinha já um filho na época, o João, que já era mais velho, e tinha acabado de engravidar do meu segundo filho. Foi quando a gente decidiu que a gente queria construir a nossa própria casa. Começamos a juntar dinheiro para isso. No meio do caminho, engravidei do meu terceiro filho e a gente teve que tomar uma decisão. Eu queria construir, só que a gente ainda não tinha reservado todo o dinheiro para isso. Então a gente precisava pegar um empréstimo, a gente precisava financiar a construção da nossa casa. E para mim isso era muito importante, porque o meu filho mais velho já estava com 13 anos, e se a gente fosse esperar todo o tempo para conseguir juntar o dinheiro, para depois construir a casa, para mim isso era uma coisa que não cabia. Então a gente fez a escolha de pegar a função de devedor, para que a gente conseguisse construir a nossa casa o quanto antes, e fosse pagando de pouquinho em pouquinho. Porque para mim era um valor muito, muito importante que o meu filho pudesse usufruir com a gente do tempo, junto com os irmãos, na casa que a gente construiu para a família. Então esse valor para mim, ele era o mais importante. Em nome disso, eu assumi parcelas, né? Parcelas de financiamento, empréstimos consignados, que hoje me levam a trabalhar um determinado número de horas para que isso possa ser pago. Mas, como era uma decisão baseada num valor, por mais que hoje, dentro do meu processo de educação financeira, eu olhe e pense assim, nossa, poderia ter feito uma escolha diferente, mas o valor ele é mais forte, eu consigo olhar para tudo isso e dizer, não, foi a melhor escolha que eu tive. Ainda que racionalmente, quando você coloca na ponta do papel, eu vou pagar muito mais de juros do que efetivamente eu peguei de empréstimo, nesse momento o valor que para mim era importante, que é proporcionar momentos para minha família juntos nessa casa nova, foi o que me moveu. Então o convite que eu faço para vocês hoje é vocês refletirem um pouquinho sobre as trocas intertemporais que a gente faz. O que para nós verdadeiramente é importante, quais são os nossos valores, o que nos move na hora que a gente vai tomar as nossas decisões, fazer nossas escolhas. E a gente tomando as rédeas dessa concepção e ter a clareza disso, fica mais fácil para que a gente entenda que tudo que acontece na nossa vida tem sim um pouco daquilo que a gente pensa sobre o dinheiro, como a gente se relaciona com ele, porque de verdade são trocas e escolhas. Às vezes elas são tomadas de uma forma onde a gente não tem uma compreensão tão boa, porque nós ainda não paramos para pensar. Então o convite que a gente faz para você aqui no nosso canal Professor Buscador é que você reserve uma parte do seu tempo para pensar sobre isso, porque educação financeira é muito mais do que só pensar sobre o dinheiro, mas é pensar sobre a pessoa que você é. E esse mergulho nesse autoconhecimento vai fazer com que você, aos poucos, possa entender por que você toma as decisões que você toma. Ainda que de alguma forma ela possa parecer meio que automática, existe o que a gente já sabe das formas das nossas crenças, dos nossos preceitos financeiros, que eles acabam moldando a pessoa que a gente é. E o convite é refletir sobre isso, para que a gente possa ter mais clareza das nossas escolhas e que elas sejam mais conscientes. Se você ainda não nos acompanha nos nossos canais do Professor Buscador, fica aqui o convite. Aproveita para curtir, compartilhar com outras pessoas que também possam se beneficiar desse tipo de conteúdo. O que a gente tem aprendido que a educação financeira, ela é um direito de todos, pois ela ajuda nesse processo de uma construção de uma cidadania mais efetiva. E se você quer fazer parte desse movimento, ajude a divulgar o nosso trabalho. Até mais!